Oi, meus amigos! Tema número 5: a incrível história de José. A incrível história bíblica que vai mudar a sua vida. Se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, assista. Assista, você vai se surpreender com as bênçãos desse estudo. Em minhas mãos, a velha companheira, como sempre, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Eu sou Vanderlei Francisco, do outro lado da câmera está minha esposa, Dona Vilma. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube, portanto, deixe aí o seu like, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Compartilhe, faça o seu comentário, coloque o sininho de notificação, vejam os outros vídeos aí e avise para todo mundo, ok? Contamos com você. E aqui no Facebook, oi, tudo bem? Agora canal Falando de Cristo na Estrada, substituindo o canal da Rádio WF. Breve a Rádio WF será a Rádio Falando de Cristo na Estrada, né? Falando de Cristo na Estrada.com. Já já eu anuncio aí. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas. E lhe agradecemos por esse momento especial de estudar a sua palavra. Seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos dentro dessa série, a incrível história de José, realmente uma história que é para mudar aí a nossa vida, o nosso relacionamento para com Deus. Tá? Então deixa eu já fazer um questionamento aqui para começar o nosso estudo. Você já aplicou os princípios bíblicos aos seus relacionamentos, mesmo quando outras pessoas não estavam jogando limpo? Deu certo? Deu certo? É importante viver assim, aplicando a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com vocês hoje aqui para começar esse estudo maravilhoso que está aqui em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo aí. Tá? Mateus capítulo 5, vamos ler aqui do verso 43 até o verso 48. Fala do amor ao próximo. Jesus, ele vai trazer aqui a lei ao nível do coração. Aliás, a nova aliança fala disso, né? Tanto lá em Jeremias como Ezequiel. Em Jeremias 31, ele vai falar que na nova aliança, Deus escreveria a sua lei em nosso coração e em nossa mente. Ok? Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Agora, nós precisaríamos de fazer isso por amor. Por amor. E aí, lá em Ezequiel, ele diz que na nova aliança ele colocaria o seu espírito dentro do nosso coração. Então, há uma nova aliança, a lei é a mesma, e para podermos exercitar essa lei perfeita e santa de Deus, ele dá o espírito, porque a lei é espiritual. Então, o espírito, ele se torna ali o poder motivador pelo amor a obedecer a esse Deus. Ele traz a lei ao nível do coração. E aí ele diz aqui, olha, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orei pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Que pegada forte, hein? Olha o verso 46. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amar como Jesus amou. Vamos falar sobre relacionamentos aprovados por Deus. Irmãos, inicialmente a história de José no Egito dá uma guinada positiva, né? Ele tinha se entregado a Deus e o Senhor o abençoou. E José, ele
ascendeu às alturas inimagináveis na casa de Potifar. Ele vai ser o gerentão da casa de Potifar. Só Potifar estava acima dele no comando. Que história, né? De filho amado, preferido, odiado pelos irmãos, vendido aos ismaelitas, quase morreu. Os ismaelitas vendem ele para Potifar, ele naquele chororô, ele resolve, ele lembra de Deus, o Deus do pai dele, se entrega a Deus, tem resposta positiva. Agora, na prática, de que modo as bênçãos de Deus podiam ser vistas na vida de José? Como eram as suas relações interpessoais? Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao 6, diz que Deus o abençoou na casa de Potifar, que tornou José encarregado de tudo na casa. Vamos ler o texto. O texto diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Olha o ponto importante. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Então significa que ele foi crescendo gradualmente ali, né? Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O que aconteceu? O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que maravilha isso daqui. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, porque lá tinha um homem que andava com Deus. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. A Bíblia não faz essas descrições, mas aqui ela vai fazer essa descrição para poder justificar a tentação da mulher de Potifar em relação ao jovem atraente de boa aparência José. Deixa eu tomar uma água, um dos remédios naturais. Então, irmão, parecia que José estava se dando bem com Potifar. Estava ficando legal, né? Tudo perfeito. E seu relacionamento com os servos era tranquilo. Mas a confusão estava se formando. Uma pessoa da casa estava inquieta. Aliás, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, porque eu faço umas perguntas ali. Quem é você? Você é um José? Se comporta como José, anda com Deus? Você é um Potifar, que é abençoado, porque Deus abençoa a todos, como nós lemos o texto aqui. Mas apesar de ter recebido essas bênçãos, como Potifar recebeu, não se decide ainda a andar com Deus? Ou você, talvez eu fale para alguém que é como a mulher de Potifar. Assista o vídeo número 1, tá? Esse aqui é o capítulo 5, né, Vilma? Então nós temos 4 outros vídeos anteriores, tá? Qual o problema José enfrentou agora? E como ele escolheu administrar esse problema? Gênesis capítulo 39, verso 7 ao verso 10, diz que ele foi assediado pela mulher de Potifar. Só que ele dá uma resposta. Ele foi fiel a Deus e fiel também a Potifar. A Bíblia diz, aqui em Gênesis, se você quiser acompanhar, 39, verso 7 ao verso 10, diz assim: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim.
Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, a mulher era persistente, ele recusava deitar-se com ela e a evitava. Ele evitava ficar perto dela. Que história de José, irmãos. Que firmeza desse homem ao andar com Deus. José teve um problema com a esposa de Potifar. Talvez devêssemos reformular. A esposa de Potifar tinha um problema, né? Ela viu os outros como coisas que podiam ser manipuladas e usadas. Ela queria usar José, alguém que tinha um belo porte, uma bela aparência. Como eu falei, a Bíblia raramente menciona as características físicas das pessoas. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém Deus vê o coração, né? Está lá em 1 Samuel 16, verso 7, as pessoas veem o exterior, mas Deus vê o coração. Nesse caso, a boa aparência de José parece ter sido mais um obstáculo do que um auxílio em sua busca pela pureza e fidelidade aos princípios de Deus. Agora, irmãos, irmãs, apesar da insistência da mulher, José fez algo aparentemente contraproducente, né? Ele aplicou os princípios bíblicos ao problema com a esposa de Potifar. Ele aplicou o quê? Princípios bíblicos. Os preceitos divinos não são antiquados, como alguns querem dizer. Os preceitos divinos não são antiquados, como pode atestar qualquer pessoa que sofreu as consequências do pecado. A narrativa bíblica indica que aquela não foi uma tentação isolada. A esposa de Potifar o perseguia repetidamente, dia após dia, verso 10, né? Capítulo 39, verso 10. José tentou explicar sua motivação para a sua decisão, mas pareceu não funcionar. José não podia controlar as escolhas dos outros, não podemos. Mas honrou a Deus na sua maneira de tratar as pessoas. Ele aprendeu a andar com o Senhor. Isso o ajudou a resistir à tentação. Andar com Deus ajuda você a resistir à tentação. Amém? Eu quero falar agora do grande conflito próximo e pessoal. José ele sofreu por causa de sua decisão fundamentada em princípios bíblicos. Nós lemos aqui em Gênesis 39, do verso 11 até o verso 20. E foi preso. Ele foi preso por isso. Como propriedade de Potifar, José poderia ter sido morto. Ele era escravo de Potifar. Apesar de estar gerenciando a casa, ele poderia ter sido morto. Potifar evidentemente não acreditou em sua esposa, mas tomou uma atitude para proteger a sua reputação. Apesar das circunstâncias horríveis, as escrituras dizem, abre aspas, Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José. Isso é maravilhoso. Imagina, o Senhor, porém, estava com José. A vida na terra não é justa, irmãos. O bem nem sempre é recompensado. E o mal nem sempre é punido. Isso está escancarado aí, para todos verem. Mas há uma boa notícia. José encontrou descanso mesmo na prisão. Por quê? Porque Deus estava com ele. José encontrou descanso mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. José não se concentrou na injustiça da situação, não se retraiu.
e nem desistiu de Deus. Quantas pessoas, né, Vilma, desistem de Deus por passar em situações difíceis? Nessa pandemia a gente viu muito isso. Filhos que perderam pais, pais que perderam os filhos e se distanciou de Deus, culpou a Deus. Pessoas que perderam o emprego, passaram por necessidade. Pessoas crentes em Deus e que tiveram de repente a escassez do pão, da saúde. José, ele não se concentrou na injustiça da situação, não se retraiu e nem desistiu de Deus. O que José fez na prisão? Como ele se relacionou com as pessoas na prisão? Depois, né, dessa história incrível aí, de ter tudo, Gênesis 39, do verso 21 até capítulo 40, verso 22. Depois leia, é extenso, eu não vou ler, mas leia aí o que José fez ali na prisão, como ele se relacionou com as pessoas, tá? Ele tornou ali responsável por todos os presos, pois o carcereiro, o chefe ali, confiou nele. José tratava todos com respeito, auxiliando todos quando alguém precisava de alguma coisa. Irmãos, na prisão, esse texto, né, que eu disse aqui, capítulo 39, 21 até capítulo 40, verso 22, na prisão, José trabalhou com a realidade, não com o ideal. Muitas vezes nós precisamos trabalhar com a realidade, não com o ideal. Ele fez contatos e ajudou outras pessoas. Embora a situação ali estivesse longe do ideal, ele fez o melhor que pôde. Além disso, José não deixou de pedir ajuda. Ele pediu ajuda para o copeiro, né, que teve o sonho, e o padeiro. Ele pediu ajuda do copeiro que ele tinha interpretado o sonho. E o cara esqueceu dele, né? Ficou 2 anos para lembrar dele. Então, qual é a perspectiva geral dos relacionamentos apresentado? Por exemplo, vamos pegar Paulo. Efésios capítulo 6, do verso 1 a 13. Eu quero ler. Qual é a perspectiva geral dos relacionamentos apresentado por Paulo? Deve haver respeito, honra, mansidão e sinceridade. Fruto do Espírito Santo. Por isso, o andar com Deus é importante. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Escravos, falando para os empregados, né? Na época era escravo, funcionários. Obedeça aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade no coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-lo, quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo e seja livre. Que lição! Às vezes nós trabalhamos apenas pensando na recompensa do final do mês, né? E Deus, ele está olhando para nos dar a recompensa conforme as nossas ações. Vocês, senhores, patrões, tratem seus funcionários da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas, ok? Patrões. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam da armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem
perfeito, tudo. Efésios 6, de 1 a 13. Que lição, né? Nossos relacionamentos são reflexos em miniatura do grande conflito entre Deus e Satanás. Conflito que tem assolado o mundo ao longo dos tempos. Isso significa que não existem relacionamentos perfeitos e que as relações humanas devem ter uma dinâmica de desenvolvimento. Satanás tem interesse em usar nossos vínculos sociais, especialmente os mais próximos de nós, em seu proveito. A fim do quê? A fim de nos ferir e nos frustrar e nos levar a ficar contra Deus, acusar Deus, se afastar de Deus. Ele usa pessoas próximas para tirar proveito, a fim de nos ferir e frustrar a vontade de Deus para a nossa vida. Podemos ser gratos porque não fomos deixados sozinhos para lutar essas batalhas. Não estamos sozinhos. A palavra de Deus estabelece princípios para a nossa convivência, relacionamento. Sua promessa de nos dar sabedoria em Tiago 1,5 se estende aos relacionamentos. Como ele esteve com José, irmãos, ele promete estar conosco quando enfrentarmos dificuldades nas nossas relações sociais. Eu não sei se você tem algum problema relacional com alguém. Algum problema que está te afastando de Deus, está te tirando o sono, não tem deixado você ter um descanso merecido. Como ele esteve com José, ele promete estar conosco quando enfrentarmos as dificuldades nas nossas relações sociais. Ele quer estar com você. Permita. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Deixe aí o seu like, comente, coloque o sininho de notificação. Amanhã teremos o tema de número 6. Já estou até me perdendo aqui, tá? Acredito que seja o tema de número 6 já, né? Da incrível história de José. A história que vai mudar a sua e a minha vida. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus te abençoe.